Shabbat Shalom, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso estudo da Paraxá, na sequência do nosso programa Boi Kalá. Meu nome é Marco Rodrigues, eu estou aqui com a Luana, e mais uma vez estamos aqui para estudar essas, que são as últimas Parashiot, que é o plural de Paraxá, né? Vamos falar de uma forma para as pessoas irem aprendendo conosco. As duas últimas Parashiot do livro de Shemot, Êxodo. Primeiro, antes de tudo, Luana, vamos falar dos nossos anúncios breves, né? Nossa conferência em Madrid, um chamado a remanescente para todos que estão em Portugal, Europa, todos aqueles que queiram vir, de 10 a 12 de maio. Venham todos, mande um e-mail para a gente se você quiser participar. Também as inscrições para Yeshivat Shuva Português continuam abertas, né? Você pode ir lá, se inscrever, saber um pouquinho mais, aprender esses fundamentos da nossa fé, né? Desde o início, de uma transição bem lenta, suave, aprendendo bem na profundidade quais são os fundamentos judaicos da nossa fé. E também, depois do Shabbat, lógico, pode ir lá, todos os recursos da Ravatami em português estão lá no pt.chuvu.tv/loja. Estão lá todos os livros, o Bessorá, que é o As Boas Novas, segundo a Covid-19, quanto o Sidura Rabat Olam, quanto o Remanescente Rebeca, estão todos lá disponíveis para vocês, tá bom? Então, começando, Luana, nossa porção dupla, porção dobrada, né? Parece como as duas halotes, a halá de Shabbat, que é dobrada, as duas velas de Shabbat que são dobradas. Hoje temos duas parashás, dois parashiot, né? A parashat Vayakel e a parashat Pekudei, né? São as duas últimas parashás do livro de Shemot, como eu já tinha falado. E também elas são lidas conjuntamente, né, e nos anos que não tem o mês de Adar 2, né? O calendário hebraico ele funciona um bocadinho diferente, em que em alguns anos nós temos Adar 1 e Adar 2 e outros só Adar, né? Mas realmente esse ano estudamos as duas parashiot e lemos as duas parashiot conjuntamente. Mas começando aí o nosso estudo da Parashá, Luana, até a gente estava comentando, a gente comenta, a gente estuda bastante aqui juntos. Eu estava até brincando aqui com a Luana me veio com uma coisa que eu queria que ela compartilhasse com vocês. Por que a gente está repetindo tudo, né? Tudo. A gente está na Parashat Vayakel, que fala novamente sobre quando Moisés reuniu o povo, quando falou sobre os itens do tabernáculo, sobre a coleta, sobre tudo novamente, e vai lá em Pekudei, faz aquela contabilidade, faz tudo. Mas por que a gente está repetindo? Desde o Mishpatim, a gente está repetindo, tabernáculo, e vamos. Achei interessante. Você pode partilhar aí com quem está assistindo a gente? É mais ou menos como quando acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, seja um pedido de casamento, seja uma viagem que você sonhou durante muito tempo, enfim, sempre que o nascimento de um filho, sim, ou enfim, um milagre que o Eterno fez na sua vida, enfim, toda vez que acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, nós temos o costume de ficar repetindo isso toda hora, não é? Nós ficamos contando para um, contamos para outro, toda hora, e cada vez que nós contamos, falamos mais detalhes que não falamos da primeira vez, nós falamos novamente. Enfim, o povo ali, ele estava tão animado com essa questão do tabernáculo, da construção do tabernáculo, eles estavam focados nessa construção, principalmente depois que eles saíram daquela questão do bezerro de ouro, enfim, todo aquele problema. O Eterno perdoou o povo, né, porque Moisés tinha pedido para o Eterno perdoar o povo, que o Eterno queria destruir todo mundo. Enfim, então estava todo mundo animado. Agora nós teremos uma casa para o Eterno habitar, enfim. Então o relato acabou sendo muito repetido, né, para nós, mas sempre com um detalhezinho a mais, não é? E muito parecido até com uma segunda chance, porque lembrando aonde a gente parou na Parashá anterior, que foi a Parashá Kitzá, ele parou justamente aonde? Quando Moisés desceu com as segundas tábuas, né? Sim. Então é como se fosse as duas tábuas, as duas alianças, um pouquinho como não são duas alianças diferentes, porque não são dois mandamentos diferentes, vamos dizer assim. As tábuas podem não ser as mesmas, mas o conteúdo era o mesmo.
Não é? A aliança também é a mesma coisa. E funciona muito bem como a aliança renovada, né? Nós muitas vezes falamos da Brit Hadashah, falamos da nova aliança, mas na verdade Hadash tá falando sobre renovação, renovo, né? Uhum. Então, na sequência, entramos na Parashá Vayakhel. Uhum. Né? E muito interessante também que a gente tem estudado bastante, tem lido bastante, nós lemos sobre uma interação, o porquê de Vayakhel, que significa ali reuniu, né? Nas traduções fala em reuniu, outras falam até um pouquinho mais profundamente coletou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E a Parashá Pekudei, né? Que a maioria das traduções não está o que a palavra realmente significa, que está falando sobre contabilidade, né? Sobre prestar contas, né? É muito interessante que até Moshe prestou contas de tudo aquilo também que foi recolhido. Pois é. Então, por que essas duas parashiot, quando elas são lidas, na maioria dos anos, elas são lidas conjuntamente, por que há uma conexão, né? Justamente, a gente estava falando sobre o coletivo, né? Que fala sobre o reuniu a assembleia no início da Parashá Vayakhel. E não é um reuniu qualquer, né? É um reuniu numa questão de congregar, sabe? De fazer tipo uma assembleia, de estarem reunidos em um propósito, né? Único. E a Parashá Pekudei, que fala sobre contas, está falando sobre contas até prestando contas individuais. Muito interessante até que tem a questão da prata, quando a prata ela é contada, e ela é contada, inclusive, no número de prata que foi dado de acordo com aquela questão do meio shekel. Vocês lembram que nós falamos aqui na Parashá passada? O meio shekel... É especificado, inclusive. Inclusive contando 603.500 homens, se eu não me engano. Fala sobre o quanto até o povo... Se tinha 603 mil homens acima de 20 anos, imagina quanto o povo já estava numeroso. E isso nós vemos especificamente praticamente um ano depois que saíram do Egito, porque fala que o tabernáculo ele foi erguido por Moisés no primeiro dia do primeiro mês, que seria o primeiro de Nissan. Páscoa, exatamente. Então, mas eu achei interessante justamente essa conexão, né, das duas parashiot. Porque parece até ser um pouco contraditórias entre si, né? Porque Sim. uma é uma questão muito mais individual, muito mais de prestação de contas, tudo na ponta do lápis. Já a primeira de reunião já dá uma ideia mais de coletivo. Enfim, parecem ser coisas completamente opostas, não é? Mas, na verdade, funciona muito, pelo menos os sábios dizem isso, e eu concordo plenamente, que é muito a questão de... como nós falamos sobre a salvação coletiva, a salvação individual, Sim, exatamente. Enfim, tem um pouco a ver com isso. É como se você tem a sua responsabilidade, é quando você faz parte de um todo, ou você tem o seu trabalho na obra sozinho, né? Então, ele está falando muito mais desse trabalho, de você fazer parte de um todo, você fazer parte de uma comunidade, você fazer parte de um conjunto em que todos irão trabalhar com um propósito único e específico. Então, ali você tem essa noção de comunidade. E já Pekudei, que é de contas, é como se você estivesse fazendo contas de cada item, de cada pessoa, de cada indivíduo que vai trabalhar com seus talentos únicos, os seus dons únicos, enfim. Então, nós não conseguimos desvencilhar um do outro, né? Nós somos importantes. Nosso trabalho individual na obra do Eterno é importante, mas também esse trabalho individual dentro da comunidade também é importante. Né? Nós precisamos fazer essa conexão, essa junção. Assim como fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios 9, não sei se acho que é 2 Coríntios 9, que fala também a respeito disso, né? Que nós somos um corpo. Aí 1 Coríntios 12 fala sobre sermos um corpo bem ajustados, em que a mão é importante, o pé. Imagina só, eu até brinco bastante com essa passagem de 1 Coríntios 12.
fala que o pé é importante e faz parte do corpo. A mão, se a mão disser não faço parte do corpo, ela continua fazendo parte do corpo. Sim. O menor dos órgãos, ou está fazendo aí no Exatamente. caso a referência às pessoas, né? O menor daqueles é importante para o coletivo, é importante para o corpo. Até o que a gente não dá tanta importância, na verdade é super importante. É o que eu brinco bastante. Dá uma topada numa pedra com o seu dedinho do pé direito para você ver se o teu corpo todo não vai reclamar. É mais ou menos isso. Quando um membro do seu corpo está sofrendo, quando um membro do seu corpo não está integrado a todo o corpo, que no caso é toda a comunidade, nesse caso nós estamos falando em vários níveis de comunidade, estamos falando tanto da sua igreja, da sua congregação local, estamos falando tanto da própria congregação estar associada, assim como nós temos a associação Chovu, né? Nós temos várias comunidades agregadas e indo no mesmo propósito, na mesma direção, mas uma está preocupada com a outra, né? E tudo num corpo maior, que é o corpo que é a comunidade de Israel, onde fomos enxertados, né, nessa comunidade de Israel, e temos vivido em várias outras denominações, várias outras líderes que estão por aí, mas que precisamos todos no mesmo propósito, porque só assim que o Mashiach vem. Quando o povo estiver unido, o Mashiach vem. Quando todo mundo estiver no mesmo propósito, o Mashiach vem. Mas é claro que cada um tem a sua, muitas vezes tem o seu pensamento diferente, lógico, nada, não fala aqui de quem sai completamente, até houve uma discussão essa semana sobre até onde são os parâmetros, né? Até onde essa pessoa está dentro ou está fora do corpo. É uma situação um pouco complicada até de você discutir sobre isso, porque nós vemos aí, principalmente na internet, a quantidade de ensinos que são completamente heréticos, né? Com loucuras. E aí chegam para nós e falam, mas quem são vocês para falar que é herético, né? Ou quem é fulano de tal para falar que é herético? É uma coisa um pouco complicada, né? Mas, na verdade, no fundo, o que acontece? Todo o corpo sofre e a gente está adiando a mais a Geulah, está adiando mais a redenção. Exatamente. Né? Mas eu acho que... É uma questão de tomar cuidado também, porque, principalmente para todos que vêm do cristianismo, eu sei que é muito ensinado de que, mas não tem problema porque a salvação é individual. Não é? Realmente, nós temos a questão da salvação individual, mas também temos a salvação coletiva. Então, nós não vivemos sozinho. Né? O Eterno não colocou cada um de nós para viver sozinho. Exatamente. Nós vivemos em comunidade. E é por isso que vocês veem ao redor do mundo. Por que onde tem um judeu, normalmente tem outro judeu? Não é? Porque eles vivem em comunidade. Eles buscam lugares onde tem outros judeus para se agregar, para viver juntos, para que eles não estejam sozinhos, né? Então, eles se tornam mais fortes. Né? Tem até uma expressão que fala, né? Juntos somos mais fortes. É exatamente isso. Quando nós estamos unidos num propósito específico, nós estamos mais fortes. Então, se estivermos unidos em prol da construção do reino, mesmo cada um individual, cada congregação de forma individual estiver também unida num único propósito, juntas, isso faz toda a diferença, ao invés de ficarem se dividindo e, não, essa é minha denominação, essa é minha congregação, essa é minha outra, essa aqui não tá certo. Gente, vamos todos viver sim, especificamente fazer a obra dentro, não só a nossa individual, como a nossa dentro da nossa comunidade, e que a nossa comunidade possa estar também junta com uma comunidade maior, no caso Israel, por exemplo. Então vamos unir sempre no mesmo propósito. Isso faz com que a gente seja forte, faz com que, se vierem outros, como já aconteceu nos tempos antigos, de perseguição, de inquisição, enfim, de holocausto, todas essas coisas, se nós estivermos unidos, porque nós sabemos que no futuro vão haver novas perseguições dessa magnitude, então temos que estar sempre unidos. Não, vamos parar de ficar discutindo teologias por aí, não é? É o que eu penso. Eu sei que certos momentos são importantes essa discussão quando estamos ensinando, quando estamos aprendendo, mas vamos parar de ficar... Eu vejo muitos assim na internet, não, mas vou fazer um vídeo refutando fulano de tal, vou fazer um outro vídeo refutando o outro líder. Gente, vamos falar sobre fatos, vamos falar sobre
atitudes, sobre o que é correto, o que não é correto. Falar sobre o contexto vamos adequado falar sobre o contexto da Torá, adequado e vamos parar de ficar Shah. falando mal dos outros. Isso é Lashon Hará e nós sabemos o que isso acarreta, o que acarretou em Israel esse processo todo de Lashon Hará. Então vamos parar de falar dos outros, não é? Vamos mais focar na Torá, focar no que nós devemos fazer, no que nós devemos aprender. Eu acho que esse é o ponto-chave da comunidade, né? Você viver junto com o Messias, junto com o Eterno, junto com Israel, enfim. E outro ponto, eu acho que é importante quando nós falamos de comunidade, que até essa paraxá começa falando, a paraxá Vayakhel começa falando sobre isso, é sobre a coleta. Sim. E lá no final, na Pekudei, tem a prestação de contas da coleta. Exatamente. E muita gente esquece, por exemplo, e a gente também estava comentando muito sobre isso essa semana, e até sobre um comentário de um rabino que falava sobre essa equiparação, justamente vai aquele Pekudei e do coletivo e do individual, que as pessoas muitas vezes elas colocam tudo no mesmo bolo. Exatamente. Colocam, não, vamos doar, como a gente tem um costume, ou a gente aprendeu ao longo da nossa vida, não, vamos lá, vamos dizimar, vamos ofertar, e vai tudo para um bolo só. Não, há uma diferença entre o individual e há a diferença entre o coletivo. O que é o individual e o coletivo? E esse rabino fazia essa comparação. Ele fazia o individual que nós, por exemplo, numa sinagoga ou numa congregação messiânica, numa comunidade messiânica, mas numa sinagoga mesmo estabelecida, ela funciona de uma maneira um pouquinho diferente como nas comunidades cristãs, como nas congregações nas igrejas. Sim. Ela funciona o quê? Muitas vezes a pessoa tem uma associação, ela paga uma associação, e algumas pessoas, esse rabino falava por isso, estavam falando, não, essa parte da associação que a gente paga para a sinagoga também é uma tzedakah. E não, ele falava justamente isso, não, aquilo ali é para o seu individual. É aquilo que você vai fazer individualmente para que a comunidade exista. É como se fossem as contas da sua própria casa. Exatamente. Não é? Faz parte, você está ali fazendo para que aquilo exista e você possa usufruir daquilo. Não é? E, por outro lado, o coletivo, o que seria? Seria o fundo de Tzedakah. Quando a gente aprende, por exemplo, no próprio curso, nos primeiros cursos da Yeshivá, da Shuvu, nós aprendemos com o pastor Matt sobre as 4 coisas necessárias para ter uma congregação, para ter uma sinagoga, né? Especificamente falando. E fala sobre o fundo de Tzedakah. Mas o fundo de Tzedakah é uma coisa o quê? Quando você pensa no coletivo. Sim. Quando várias pessoas estão se reunindo para fazer o coletivo. Porque Tzedakah realmente ajuda aos pobres, às viúvas, aquelas pessoas que estão necessitadas ali no seu meio. Porque muitas vezes é uma pessoa que está no seu meio e você não sabe que está necessitada. Exatamente. A pessoa está do seu lado sentada e muitas vezes nós nos preocupamos muito lá com o videozinho da Unicef, não falando mal das instituições, por favor. Com um videozinho de alguém na internet que está com problema, mas esquece que o irmão que está do seu lado está com uma dificuldade enorme. Mas é lógico, para o irmão também não se expor, por isso que existem os fundos de Tzedakah. Porque não... a palavra mesmo diz que não haverá pobres no seu meio. Sim. Então, se é no seu meio, nós vamos o quê? Fazer esse fundo de Tzedakah. E as pessoas confundem isso, né? Acham que a congregação, a associação, uma sinagoga é Tzedakah. E não é. E se isso fosse aplicado, aí botando para a parte até das igrejas e da forma como a arrecadação é feita nas congregações, o que a gente consegue desprender disso? A gente não vai ver mais se a gente tiver, por exemplo, um fundo, a associação ou a forma de gerir aquele dinheiro da congregação, né, da associação, da sinagoga, para manter os salários ao templo. A gente vai ter isso, para isso. Não vamos ter, por exemplo, tudo misturado de uma forma que os do nada, como muitas vezes já vimos, pastores que hoje em dia começam uma igreja, estão lá com seu carrinho básico, daqui a pouco começa... Não que... Por favor... É o trabalho dele, não que ele não possa prosperar. Mas o que acontece é que quando mistura tudo, acaba que tem do lado um irmãozinho passando necessidade, que está desempregado por algum motivo, enfim, e não tem ajuda, enquanto pastores estão aí enriquecendo à toa. Isso acontece em todos os meios, tá? Estamos
a questão do pastor, nós estamos falando aqui também com Em pessoas outros. que vêm do cristianismo, pessoas que vêm do judaísmo messiânico, então estamos falando especificamente disso, ok? Mas o que eu vejo muito, e eu já presenciei muito, isso é muito triste, é ver dentro das igrejas uma pessoa, às vezes, que sempre foi dizimista, sempre, né, eles falam, né, dizimista fiel, né, assim que eles falam, e todo mês ia lá, e na hora que essa pessoa faltou, na hora que essa pessoa precisou, não deram assistência, né, isso já aconteceu, e a pessoa que sempre foi fiel e sempre ajudou não recebeu ajuda. E isso não pode acontecer no nosso meio. Não pode. Então esse é um problema de você ter tudo misturado, não é? É importante você ter essa separação. Uma coisa é somente para o sustento da congregação e dos trabalhadores naquela congregação, mas tem que ter o fundo de tzedakah específico para ajudar essas pessoas que estão precisando. Inclusive, eu estava vendo uma sinagoga em Israel, que eles têm vários tipos, né, de tzedakah. Tem uma caixinha específica para cada tipo de obra que você vai ofertar. Então, tem um caso, por exemplo, nós sabemos que dentro do judaísmo, os judeus não emprestam dinheiro com juros, né, visando lucro. Porque é uma proibição da Torá. Então, o que eles fazem? Eles têm uma caixinha específica em que as pessoas podem doar para aquele fato específico. Então, se acontece qualquer coisa e uma pessoa precisa um empréstimo, o empréstimo normalmente é usado para quê? É importante, para que aquela pessoa ela possa fazer um novo negócio, para que ela possa abrir negócio. Hoje em dia é muito complicado, e a gente começou a Parashá, inclusive, falando sobre Shabat, a importância do Shabat. Exatamente. Ele vem repetindo isso o tempo todo, e é muito complicado nos dias de hoje uma pessoa, às vezes, que quer seguir o Shabat e ser empregado de alguém. Isso é muito complicado, porque às vezes você vai numa empresa em que a pessoa te obriga a trabalhar no Shabat e você não pode trabalhar no Shabat, então há um conflito. Então, muitas das vezes, muitos judeus perdiam empregos ou não podiam trabalhar, ou enfim, por conta dessa questão, eles têm essa possibilidade de abrir o seu próprio negócio, não é? Com a ajuda da comunidade, para que ele possa também ter uma fonte de renda e ajudar. E colaborar. E colaborar, volta, porque né? O objetivo é esse. É como nós lemos, né? Se eu não me engano, porque são duas passagens de Coríntios 9, né? Sim. Uma é 1 Coríntios, outra é 2 Coríntios. E uma delas fala assim... que fala assim, aquele que semear pouco também colherá pouco, né? Então ele está falando nessa passagem sobre a ajuda aos santos, sobre apoiar os necessitados. Então, enfim, nessa questão, eu falo, realmente, se você semeia pouco, você colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. E esse semear muito, gente, não é dar o dízimo todo ali e achar que você fez a sua parte. Olha, você dá o dízimo na sua igreja, não te isenta de ajudar o próximo. Ok? Então é por isso que como não temos o dízimo como é ensinado nas igrejas cristãs, né? No judaísmo funciona um pouquinho diferente, nós temos essa separação. Não é? E também não pode ir para o outro lado, porque a pessoa, quando começa a aprender, por exemplo, não é esse o tema aqui da Parashá, mas já que estamos falando de coleta, estamos falando de prestação de contas, quando começamos a falar, por exemplo, a pessoa começa a aprender sobre as leis, o que é o Maaseh, o que é o Terumá, e que o dízimo não é da forma como foi pregada na minha igreja, de dar 10% e pronto. As pessoas se tornam, no fundo, avarentas. Elas param de doar. Elas acham que eu não tenho mais obrigação de doar. Pelo contrário. Eu vou só ajudar os pobres. Aí não encontra pobre nenhum para ajudar e embolsa o dinheiro. Vamos perseguir a justiça, não é? Vamos ajudar, vamos procurar. Ou esquecem, até faz o contrário. Não, agora eu não gosto de líder, os líderes não vão receber nada, agora vamos dar tudo no orfanato ali da esquina. Muitas vezes o orfanato ali da esquina, às vezes nem é um orfanato de... É de fachada, acontece. Ou de fachada, ou... que leva até, lógico, tem organizações que fazem boas obras, mas muitas vezes não prestam contas ou são ligadas a organizações que não convêm.
né? E aqui é um detalhe porque assim, você pode ver em Pekudei, na Parashá Pekudei, ele fala sobre essa questão da prestação de contas e é muito interessante que o ouro não tem uma prestação muito detalhada. Sim. O que tem um detalhamento maior sobre a quantidade, sobre o valor e o que foi usado é a parte da prata, por exemplo, Sim. que é da onde vem o meio shekel. Então, o que nós podemos aprender com isso? Imagina, você tem uma obrigação de dar aquele meio shekel no templo, para uso exclusivo do templo, Sim. ou no caso ali do tabernáculo, enfim. Então, aquela questão precisa estar... A prestação de contas precisa Sim. ser feita de maneira clara, de maneira de mostrar exatamente tudo que foi feito, né? Já o ouro, ele não precisa tanto, porque o ouro ele foi dado muito como oferta voluntária, voluntariamente, não é? Exatamente. Então, se foi feito como oferta voluntária, foi algo que o Senhor, ele impeliu, né, essas pessoas, ele deu, colocou um desejo no coração dessas pessoas de doar, de fazer, porque ele falou, não adianta ser oferta obrigada. Sim. Né? Isso é importante, porque eles vieram... Isso que é muito interessante. Essa é uma questão de expiação, não é? Eles vieram do bezerro de ouro, eles doaram para o bezerro de ouro, então agora eles estão doando para o tabernáculo, não é? Então eles estão, é como se eles estivessem fazendo uma expiação, então precisa ser de uma oferta voluntária, ok? Não é obrigação, é uma oferta voluntária. Então isso é muito importante. Então por isso que o ouro não é detalhado, a questão do ouro, não é? Porque se você está recebendo de doação voluntária, essas pessoas que estão doando para essa obra, elas sabem que isso vai ser, elas estão doando de coração para aquela obra, mas não precisa ficar prestando contas minuciosamente, como aconteceu, por exemplo, com a prata. Exatamente. Mas o importante nisso tudo, né, que a gente consegue enxergar dessas duas parashiot, tanto a Vai Aquele como a Pekudei, é que há uma sequência lógica, apesar de não estar muito bem na sequência, como muitos sábios falam, né, não está na sequência ali cronológica, mas há uma sequência lógica em toda essa arrecadação, em toda essa construção. Há uma sequência lógica de quem até foi escolhido para ser os artífices, né? O artífice e o bordador, como eu falo sempre, que é Betzalel e Aholiab, que justamente fala sobre Betzalel e Aholiab serem de tribos distintas, né? Betzalel era descendente da tribo de Judá, de Yehudá, e Aholiab é da tribo de Dan. Sim. Que teoricamente seria a tribo mais importante e a menos importante. Não é mais importante mesmo, mas mais simples, né? Uma tribo mais... mais importância, até porque Dan era filho de uma das concubinas, né? Sim. E Yehudá não. Yehudá já tem a questão toda do príncipe, né? De ser há uma importância, até na ordem, quando lá na frente a gente vai ver isso, sobre quando levantava o acampamento e o acampamento andava, primeiro seguia a tribo de Yehudá e por último a tribo de Dan. Então, para vocês verem que também não há distinção no povo. Há os dois colocados lado a lado, a tribo que era considerada, vamos botar assim até numa linguagem do dia de hoje, né? É como se o rico e o pobre estivessem juntos no mesmo... Não há diferença de importância, não há diferença também na contribuição. E foi por isso que eu creio que o Eterno escolheu essas duas tribos, não é? Porque você tem uma tribo teoricamente mais rica, você tem uma tribo mais simples, e eles foram escolhidos para estarem na mesma posição, numa posição de elevada, numa posição de importância, na mesma importância. Então isso é para mostrar também que não importa se uma pessoa vai doar muito ou outra pessoa, porque é mais pobre, vai doar pouco. E a pessoa que é pobre muitas vezes, mas eu não tenho, é tão pouco, um euro não vai fazer diferença, 5 euros não vai fazer diferença. Faz diferença, a sua oferta é tão importante quanto, porque o que importa é o seu coração que está doando. E Yeshua, nosso mestre, falou isso da viuvinha, tem até a música das crianças, né? A viuvinha, a gente fala de viuvinha. A viuvinha, mas a viúva com as 2 moedas de cobre, um lepton, se não me engano, que era o nome da moeda, que era a moeda de menor valor, né?
E ele falou que o que valia era a Atitude. oferta voluntária, Sim. a atitude. Então a gente está falando muito mais nesses dois livros, nessas duas parashiot, de atitude. E é isso que a gente convida todos vocês a fazerem. Né? A Chuvu tem também os seus fundos, o trabalho em português tem seus Sim. fundos, todos nós temos aí trabalhos para ajudar, pessoas para auxiliar. Temos a congregação, quem sabe, as congregações aqui em Portugal, em Angola, no Brasil. Então, nós temos esse trabalho. Então, a Chuvu tem os seus fundos, toda a publicação aqui no nosso canal do YouTube tem lá os links, você pode doar, porque não importa. O importante é voluntariamente o seu coração estar voltado para isso, um coração generoso para isso, né? Escolha o que você se agrada, qual é o tipo de trabalho, de obra que você gostaria de apoiar. Né? Por exemplo, na Chuvu, vou dar um exemplo da Chuvu. Nós temos a Operação da África, como ele falou. Então, quem deseja ajudar os países da África, que eles estão, inclusive, construindo a sinagoga deles lá, tá ficando lindo. Na verdade, são 2 sinagogas. É importante esse trabalho lá no Zimbábue. Tá se fazendo um grande centro, na verdade, que é em Harare, capital do Zimbábue, que é onde vai ser o grande centro para treinamento de todos os líderes da África que queiram se ajuntar, que queiram aprender, possam ter um lugar onde possam ver uma sinagoga funcionando de verdade, uma sinagoga com Yeshua, que é o mais importante, como funciona. E o povo movido de tanto amor, mas uma distância, uma cidade que é um pouco longe, que é Guto, é uma cidade um pouco longe, que até quem cuida é o nosso amigo Tetra, que estivemos com ele lá no último congresso, mas você vê que é no meio de uma aldeia, né? E você vê que muitas vezes o Eterno escolhe aquela aldeia pequenininha, onde aquela situação mesmo de tribo africana, que você tem um chamamento e começa a aparecer pessoas de vários lugares, né? Então, essas obras são importantes, porque são pessoas que estão aprendendo a voltar ao um estado, né? Quando a gente fala do judaísmo messiânico de uma maneira geral, de uma compreensão, elas têm desejo de ter uma compreensão das escrituras num contexto adequado. Assim como nós fazemos aqui em Portugal, que também tem muita coisa para se fazer, tem muita obra, tem muitos descendentes dos judeus que foram perseguidos, que aqui estão, e muitos deles que estão também no Brasil, estão em outros lugares. Então, tem várias obras, tem várias operações, a operação da Espanha. Tem para ajudar, tem uma que é para doar bolsas de estudos, tem outra que, enfim, tem várias. Só escolher a sua. E também tem as outras que não são da Chuvu, que vocês podem buscar também. Então, fiquem à vontade, mas é importante que assim que o Eterno tocar o coração de vocês, que vocês ajudem em alguma obra, né? Que vocês apoiem a obra do Eterno, porque fazer justiça também é apoiar a obra do Eterno, também é uma mitzvah, não é? Mas, para a gente encerrar aqui, eu acho que é o mais importante dessas duas parashiot, que são os 2 últimos livros, né, do livro de Shemot, nós sempre falamos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Sejamos fortes, força, sejamos fortalecidos, né? E que sejamos fortalecidos para o próximo livro, que é o livro de Levítico. Né? Inclusive é o livro que as crianças começam a aprender a partir do livro de Levítico. Né? Aí vocês vão perguntar, por que o livro de Levítico geralmente é o livro mais difícil, que a gente não quer ler, né? Aquele livro, vamos deixar por último. Olha, posso dizer para vocês, o livro de Levítico tem cada revelação. Quando a gente estuda ele num contexto adequado, nós enxergamos o Mashiach em cada ponto. Em cada ponto ali nós enxergamos. Tá bem? Então ficamos por aqui. Muito obrigado, Luana, novamente. Até a próxima semana e Shabbat Shalom. Shalom.